Bem-vindos, bem-vindas. Então, hein? Distração, concentração. Claro que você vai concordar comigo tranquilamente que hoje em dia o que nós mais temos na nossa vida é distração, né? Um excesso de atividade, um excesso de estímulos que causam, ao final de tudo, por ser um excesso, um desgaste. Um desgaste energético, um desgaste físico, um desgaste psíquico. Esse excesso causa, inclusive, uma distorção na percepção do tempo, né? A gente sente o tempo como sendo insuficiente. O dia passa muito rápido. As 24 horas não são suficientes para tudo que a gente quer fazer. Parece que o tempo passa mais rápido. Mas nós apenas estamos enchendo a nossa vida de mais coisas, de mais atividades, sem parar, sem desacelerar, né? Nós aceleramos. E aí alteramos a percepção. Por um lado, as distrações, as atividades, essas tantas oportunidades da gente usar nossa mente, nosso cérebro, nosso corpo, nossas percepções, é interessante, é útil, né? O uso do cérebro, o uso das nossas faculdades é interessante, é importante. Se você para de usar, aquilo embota, aquilo resseca, aquilo perde, né? Perde a sua função. Só que, se nós vamos por caminho do excesso, sofremos com isso. Tantas doenças hoje em dia, tantos tipos de demência, atingindo as pessoas cada vez mais cedo, né? Nos mostram que alguma coisa não está muito legal. Junto com o excesso de atividades vem a cobrança. Nós temos que dar conta. É isso que surge, né? Você tem que responder todas as mensagens, todos os e-mails, ver todos os vídeos, estar presente no momento, acompanhar, dar o like e assim por diante. Mesmo que essas redes sociais que a gente se engaja sejam tóxicas, causem um mal muito grande para a gente, infelizmente. E aí, observando toda essa riqueza de oportunidades, de atividades incessantes, nós podemos perceber uma coisa, que nos falta concentração, que nos falta foco. Algumas pessoas até argumentam, Luiz, mas nas minhas atividades, no meu trabalho, ou nos jogos de computador, nós temos concentração. É uma concentração vaga, é uma concentração diluída. Principalmente porque poucas profissões são tão exigentes assim a ponto de você se concentrar numa determinada atividade e não sair dela por algum tempo. 1 hora, 2 horas, alguma coisa assim, né? Algumas atividades críticas têm isso, mas são poucas. E alguns jogos de computador, que realmente a pessoa passa 2, 3, 4, 6 horas, 8 horas grudada na tela do computador jogando, é de uma riqueza de aspectos que você não tem uma concentração. Você tem ela muito diluída. E aí não adianta nada. Então a concentração cada vez mais faz falta no mundo atual. Nós não temos acesso, nós não cultivamos, nós não nos lembramos dela, e aí nós sofremos com isso. O desgaste é muito grande. A melhor forma que nós temos de desenvolver e de buscar concentração é a meditação. E grande parte das pessoas, ao começar a meditar, encontram uma barreira fantástica. As pessoas percebem que a mente não para. A mente não sossega um instante. E essa mente tão agitada nos tira da prática. Quando você vai fazer uma meditação verdadeira,
Tem algumas meditações guiadas por aí que não são meditação, são vivências. Mas quando você vai fazer uma meditação, você tem que ter uma técnica. E você tem que ser fiel à técnica. Você tem que executar aquela técnica. E você vai avançando nela, né? Vai se tornando cada vez mais hábil. Então, nós temos essa dificuldade das pessoas em ter uma técnica, em seguir, e de ter, muitas vezes, orientações sobre ela. Infelizmente. Então, muitas vezes, as pessoas executam algumas práticas por aí que têm o rótulo meditação, mas não são meditação, infelizmente. E quando a gente pega uma técnica, uma prática válida, falta disciplina, a mente não ajuda, a mente não colabora, e a gente não tem também essa disciplina toda para poder avançar, né? Infelizmente. Infelizmente, porque faz muita falta a concentração. E essa concentração é uma concentração extremamente focada, muitas vezes chamada de unidirecionalidade. Ou seja, a sua mente se direciona para alguma coisa e somente para aquilo. 15 minutos, 30 minutos por dia, 1 hora por dia. Depende do entusiasmo de cada um. Nós temos esse livro, que eu já citei aqui, do Daniel Goleman, excelente, infelizmente só em sebo. E aqui ele mostra pra gente, né, essa questão da concentração, uma interrupção por conta da chuva. Então eu estava citando esse livro, e ele fala do Visuddhimagga, que é um dos textos mais importantes que a gente tem sobre meditação. Temos algumas versões em inglês. Em português ele não está presente ainda. E tem em sânscrito, né? Que é bem mais raro. Mas nesse livro o Goleman ele traz para a gente muita informação, né? Com base nesse texto. Com base também no Abhidhamma. Enriquece bastante. Enriquece bastante. Então, o tipo de concentração que a gente precisa desenvolver é uma concentração diferente. É uma concentração que tem algumas possibilidades, algumas técnicas, né? Onde você vai parar, realmente. A sua mente vai desacelerar, você vai reduzir esse processo todo incessante de raciocínio, de geração de pensamentos, de conexão com emoções e sentimentos. Isso teria que ser estimulado cada vez mais para as pessoas como prevenção, né? As ciências, os governos, os órgãos, os institutos já perceberam há algum tempo que custa muito menos prevenir do que remediar depois. Então, eu creio que aos poucos a gente vai ter algumas iniciativas interessantes, né, estimulando práticas que visem essa concentração, que visem essa necessidade do ser humano. Ter concentração, estar concentrado, estar focado é necessidade humana. Não é divertimento, não é técnica holística esquizotérica, é uma necessidade. Assim como nós precisamos de diversidade, de atividade, de estímulos, nós precisamos também de algo mais focado, mais presente, mais direcionado. Dentre as técnicas de meditação, nós temos 2 grandes ramos, que seria por concentração, então tem várias técnicas, e nós temos por atentividade, atenção, presença, que seria um outro grande ramo, algumas técnicas também. As da concentração são especiais, são interessantes, estão mencionadas algumas opções aqui no livro, e a gente vai usar diversos objetos, diversos subterfúgios para poder estimular essa concentração. Quanto mais, a palavra não seria limitado, quanto mais reduzido de variedade você escolher uma técnica, um objetivo de concentração, melhor. Porque, de novo, o estímulo prejudica. Muitas técnicas usam imagens.
ou de divindades, ou yantras, ou mandalas, né? Então a pessoa se concentra naquilo. Eu acho um pouco complicado, principalmente para quem está começando, principalmente para nós ocidentais, porque todos esses objetos apresentam uma riqueza de cores, de formas e tudo mais, e a nossa mente vai vagueando, vai passeando de um para o outro, então você leva muito tempo para conseguir uma concentração. Eu prefiro objetos pequenos, objetos com pouco estímulo, como essa pequena semente aqui de aguaí, como por exemplo um seixo. O seixo já é um pouquinho mais rico de texturas e formas, mas ainda assim é pouco. E a prática é muito simples, a técnica é muito simples. Você vai sentar, vai colocar o objeto na sua frente e vai se concentrar nesse objeto. Só isso. Só isso. Interessante, né? Interessante. Só isso. Mas exatamente. E aí que começam as dificuldades. Começam as dificuldades do ambiente, do local, do clima, as requisições, as pessoas, as coisas para fazer, a mente que não para de pensar, as percepções que vão surgindo. À medida que a gente vai aprofundando a concentração, você começa a perceber coisas mais sutis que antes você não percebia. Mas é um caminho extremamente rico, extremamente proveitoso. Você senta, você fica 15 minutos olhando para um seixo. Só para o seixo. É um treinamento, porque você... 5 segundos, 10 segundos, sem que passe um pensamento, sem que venha um passarinho, sem que você olhe para o lado, sem que você não olhe para o seixo, você olhe para o defeito do seixo. É algo que a gente tem que levar como desafiador. Você se desafiar a sentar e ficar olhando. E você passar por todas as fases que envolvem o desenvolvimento da concentração. Coisa que a gente não está acostumado. Coisa que não é ensinado ao longo da vida. Coisa que não é estimulada. Então quando você senta e fica olhando a sementinha, você vai descobrindo muitas coisas a seu respeito. Sobre o seu corpo, suas emoções. É um processo de aprofundamento. Chegar ao ponto de você ficar 1 minuto concentrado, provavelmente vai levar 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos. Porque é um processo lento. Imagine que você passe a sua vida toda sendo estimulado, sendo condicionado a buscar estímulos e atividades e algo incessante o tempo inteiro. Até para dormir, você quer colocar uma música, um áudio tocando para você aprender dormindo. Você não quer parar. Mas, creia-me, esse excesso é prejudicial. Todo excesso é prejudicial. A gente precisa buscar caminhos. Um caminho do meio, um caminho mais equilibrado. E aí nós temos, pequenininha, né? Muito bonita, muito bonita. Nós temos a concentração. Nós temos essa técnica de meditação que está disponível para todo mundo. Você começa com 2, 3 minutos brigando com ela e você vai adiante. Você se disciplina, você se trabalha para desenvolver concentração. A prática dessa concentração, ela não fica restrita ao momento que você está meditando. Isso vai se espalhar, vai estar presente em toda a sua vida. Quando você se defrontar com uma atividade que exige presença, atenção, concentração, você vai conseguir desempenhar ela muito melhor. Porque você vai ter aprendido a ficar concentrado. E aí você pratica. A nossa mente,
o nosso cérebro, né, mente e cérebro estão ali interligadíssimos, né, eles não são o impedimento para a concentração ou para a técnica meditativa. Eles não são contra. Eles não têm uma vida própria independente que decide, não, isso não vou fazer, com isso eu não vou colaborar. Apenas nossa mente e nosso cérebro são treinados para diversidade. Nós temos que treiná-los para concentração, para unidirecionalidade. E assim como nós nos beneficiamos dessa capacidade de lidar com tantas coisas, nós vamos nos beneficiar com essa capacidade de ficar focado em apenas uma. Os benefícios se espalham pela nossa vida toda. É uma jornada exigente, é uma jornada desafiadora, é uma jornada que a maioria desiste, mas que é importante, necessária. Na meditação, no meu caminho com meditação, eu sempre preferi atentividade. Talvez porque para mim seja mais fácil eu parar, eu me recolher, me interiorizar e ficar atento. Mas também porque isso exige um pouco de concentração, mas não tanta concentração assim. Diferente dessa outra vertente, né? Então eu fui buscar, nos últimos tempos, essa técnica de me concentrar num objeto só. Tenho praticado, tenho insistido e tenho encontrado as dificuldades que todos nós encontramos. Toda a minha experiência, meu background, né, de atentividade ajudou, mas não foi suficiente. Não foi suficiente. Nos primeiros tempos, um segundo olhando para a sementinha, e logo em seguida vem um pensamento, e vem outro, e aí eu volto, e vem outro, e eu volto, e vem outro. Então eu fico naquela batalha de voltar, ir e vir, ir e vir, que não é concentração, é uma batalha. Até que eu consegui avançar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e ainda tenho uma jornada imensa. A concentração vai me auxiliar, porque eu continuo executando as técnicas de atentividade. Mas a concentração está fazendo falta. Está fazendo falta, preciso. E vai beneficiar todas as minhas atividades. Todas as minhas atividades. Né? Se espalham por todas as nossas atividades esses benefícios de concentração. Fundamental para você que está nesse caminho de despertar, nesse caminho de autoconhecimento, cultivar não só atentividade, mas concentração bem direcionada para um objeto. Executar uma técnica meditativa de concentração. Fundamental. Sem isso, em algum momento você vai se ressentir, você vai sentir falta de alguma coisa, você não vai saber direito o que é, mas com certeza será concentração. A nossa mente vai estar tão distraída que quanto mais tempo você levar para começar, pior será. Mais condicionada a sua mente vai ficar. Mais voltada para essa diversidade de ações, atividades e pensamentos a sua mente vai estar. Porque é o que a gente recebe, né? É o que a gente recebe de estímulos, de condicionamentos e de cobranças. As pessoas nos cobram para a gente estar fazendo tantas coisas ao mesmo tempo. Quando as pessoas encontram alguém que parou um pouquinho, que se concentrou, as pessoas acham estranho. O que ele está fazendo? Né? Por que ele está tão ali? Né? Ou é algo tão importante ou é algo tão inútil. As cobranças surgem. Então, pessoal, vamos nos voltar para a concentração. Importantíssimo. Gratidão. Não sei se ficou legal. Não sei se ficou legal. Tchuca, tchuca.